podem aparecer nódulos após um preenchimento labial? Como eu consigo identificar que após um preenchimento labial existem esses nódulos? Primeira coisa, a visibilidade do preenchedor no tecido do lábio. Segunda coisa, quando o paciente sorri, no movimento muscular aparecem essas bolinhas que são estes nódulos. Terceira situação é quando o preenchimento ele é muito profundo, muito interno e também essas bolinhas, esses nódulos ficam visíveis no lábio do paciente. Para os preenchimentos labiais, o material que se utiliza é o famoso ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico ele tem resultado muito positivo, né? A gente sabe que ele é um material biocompatível com o organismo do paciente e tem uma durabilidade ótima. Porém, algumas intercorrências podem acontecer sim, e todo profissional qualificado na área, ele tem a obrigação de saber fazer o manejo perante uma intercorrência. Duas situações que eu vou mostrar aqui para vocês, né, de relato de caso, é sobre preenchimento labial que foi procurado para ser realizado aqui na clínica e durante a avaliação do tecido do lábio de cada uma destas pacientes eu consegui identificar que existia sim intercorrência, existiam nódulos muito visíveis e perceptíveis em procedimentos anteriores que essas pacientes haviam realizados. Então, o que eu tive que fazer? Fazer a retirada desses nódulos, o manejo dessa intercorrência que aconteceu nestes lábios e é o que eu vou mostrar agora para vocês. Na análise, na anamnese desse lábio, eu consegui identificar de forma muito perceptível os nódulos que estavam principalmente no lábio superior. Como vocês podem observar aqui nesse lábio, eu até identifiquei aqui nesse quadrado, nós temos 3 nódulos de preenchedor nesse lábio. Esse caso aqui, ele está muito visível. Como que isso acontece? Provavelmente no preenchimento anterior, foi colocado esse ácido hialurônico numa camada aonde se deu de forma muito superficial. E como o tecido do lábio ele é muito transparente nessa região, quando a paciente sorri ou faz um movimento muscular desse lábio, o preenchimento fica super visível. Então, a gente teve que fazer toda a retirada, né, desse material, que eu vou mostrar na aula 2 desses procedimentos, né, desses relatos de caso para vocês visualizarem como que a gente consegue fazer, então, a retirada e o manejo dessa intercorrência. Então, aqui vocês conseguem observar de forma bem visível vários nódulozinhos, né, que aqui estão de forma bem superficial no tecido da paciente, né? Existe uma visibilidade através da pele do lábio desses nódulos do preenchedor, do próprio preenchedor. Nesse outro caso, né, o caso da paciente 2, que também foi a mesma situação, a paciente queria muito refazer um lábio, né, o preenchimento labial dela, e essa paciente já tinha feito há 3 anos o último preenchimento labial dela. O que mais foi surpreendente é que ela tinha ainda os nódulos aqui no lábio superior dela, tá? Aqui nesse caso dessa paciente, o posicionamento dos nódulos ele é mais interno. O que aconteceu? Ele veio para a mucosa molhada do lábio. E o preenchimento do lábio ele tem que acontecer na mucosa seca do lábio, que aí ele não desce para essa mucosa molhada e ele não fica aparecendo, ele fica invisível, vamos dizer assim, como se fosse um lábio preenchido de uma forma super natural. E nessa paciente, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, vou identificar, ó, né? Aqui nós temos um nódulo interno, aqui nós temos um outro nódulo interno que eu fui tentar furar esse nódulo para ver se saía material ou se ele estava mais rígido, né, mais duro. O material por, né, já estar há 3 anos, então, ter sido realizado há 3 anos esse preenchimento e, de fato, eu não consegui, furando a pele da paciente, né, que está previamente anestesiada, eu não consegui soltar esse material. Então, aqui é um caso que eu tive que entrar
com o manejo utilizando a enzima hialuronidase, que na sequência eu já vou falar para vocês. E nessa outra imagem, no lábio inferior da paciente, a gente consegue ver que também o preenchimento foi feito na região errada, porque nós temos aqui também protuberâncias do preenchedor que ficou no lábio, assim como na parte interna da mucosa molhada e também na mucosa seca. Vocês conseguem observar aqui, eu fiz um destaque, e aqui também nessas setas, quando a gente vira o lábio, o preenchimento ficou muito elevado também nessa região do lábio. Provavelmente foi feito um bolus com um volume muito maior do que o aceitável para esse tipo de lábio, de tecido, né? A característica do tecido da paciente. Esses nódulos podem acontecer após qualquer preenchimento labial. Como que eu profissional, consigo identificar junto com o meu paciente que isso aconteceu? Primeiro, um dos casos que podem formar esses nódulos é a escolha do tipo de reticulação do material que vai se utilizar. Hoje a gente sabe que existe no mercado diversos tipos de ácido hialurônico em diferentes reticulações. Essas reticulações, elas servem para que o material consiga ser usado em diferentes regiões do corpo. Cada região do nosso corpo se adapta a um tipo de material. Então, para isso, o profissional tem que ser conhecedor dessas reticulações. Se caso o nódulo se dá em virtude da reticulação errada do material na escolha do preenchimento labial, eu posso, então, identificar isso junto com o meu paciente. Para isso, o profissional tem que fazer o acompanhamento do paciente e sugerir, então, que se faça massagens para que se dissolva, se distribua de uma forma mais uniforme esse material que ficou acumulado em determinadas regiões. Ainda, nós podemos ter situações de reações inflamatórias que acontecem de duas formas. A primeira se chama edema transitório. É quando o paciente, então, tem um edema, né? Em virtude da própria técnica que é realizada do procedimento. Vamos pensar aqui, profissional que utiliza agulha para fazer preenchimento labial pode estar gerando um edema por causa da lesão que a agulha ocasiona no tecido. E ali, né, o próprio sistema imunológico do paciente vai trazer essa resposta. Mas esse tipo de edema transitório, ele pode acontecer, então, nos 3 primeiros dias pós a realização do procedimento. E aí o manejo, né, para esse tipo de situação é o paciente utilizar uma farmacologia anti-inflamatória ou utilizar, então, de compressas geladas para a redução desse edema. E a segunda situação de reações inflamatórias é o granuloma de corpo estranho, que pode acontecer, então, no procedimento tardio, mais tarde ao pós-procedimento. E aí também o paciente tem que procurar o profissional para caracterizar esse tipo de inflamação. E aí também a gente, né, faz o manejo com a farmacologia, utiliza um corticoide, né, ou outro manejo específico para esta situação. Nós temos também situações que podem gerar infecções, que daí são casos bem mais graves. Aí a gente pode estar atrelando as questões de biossegurança a má conduta profissional acerca da parte asséptica do procedimento, né? E aí tem que entrar com antibiótico terapia, né? Então aí é uma situação que deixa a desejar do próprio profissional, né? Pode formar biofilmes por causa da contaminação, né, desse próprio material no manejo do protocolo do procedimento com o paciente, que é menos recorrente, aí fecha as portas do profissional, porque, né, não que não esteja livre de ter uma infecção, mas hoje, né, a biossegurança é um requisito mínimo e básico que você tem que oferecer para o teu paciente. E a última situação, então, seria a técnica ser realizada de forma incorreta pelo próprio profissional. Aplicar o material numa camada que não seja adequada, né? Que nem a gente pôde ver no caso aqui, no primeiro caso da paciente, que ficou bem superficial, o preenchimento que fica bem visível, então, no tecido, né? O tecido fica muito transparente. A gente aplica mais superficial o material, mas não tão superficial a ponto de aparecer, né? Então, ou então você dar o suporte para o paciente é uma conduta profissional
que requer uma certa sensibilidade também do profissional de estar fazendo um acompanhamento no pós-procedimento com esse paciente, que se isso acontecer, que pode vir a acontecer, ser identificado bem cedo ao procedimento para que aconteça então a resolução, né? Com uma enzima, a gente tem a hialuronidase, que ela quebra as moléculas, né, do ácido hialurônico, dissolve ele e o nódulozinho, então ele acaba desaparecendo, então a gente acaba aí resolvendo, né, essa situação, não criando um caso, né, um caso clínico aí com esse paciente indesejável. Para mais informações, para tirar dúvidas, para saber sobre o preenchimento labial, entre em contato conosco e vamos deixar o lábio de vocês lindões.